lá. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui na nossa penúltima lição desse segundo trimestre de 2018, Babilônia e o Armagedon. Está conosco aqui mais uma vez nossa amiga Thaisa Brolin, seja bem-vinda. Obrigada, de novo, gostei tanto que voltei. É isso aí, né? O pessoal gostou, uma primeira representante feminina no canal. Estamos separando aí mais um representante, né? Mas a primeira e a segunda. já estará aí, agora é a primeira e a segunda representante. Né? Mais uma vez estará conosco aqui, ajudando a gente a explorar as entrelinhas dessa lição. E mais uma vez ela tem falas bastante interessantes aqui que ela preparou para nós. Então fiquem ligados aí nas entrelinhas. E antes de adentrarmos nas entrelinhas, gostaríamos de mais uma vez agradecer você que está tendo um link aqui embaixo na descrição desse vídeo que permite que você se inscreva no grupo do WhatsApp aqui do Entre Linhas. É um grupo, né, que nós criamos para que facilitasse a troca de materiais. Está virando um grupo meio de discussão, o pessoal está querendo aprender mais Torá. Enquanto é Torá e discussão tá bom, né? O duro é se ficar desviando demais o assunto, daí o grupo fica meio perdido. Então, a gente peça assim, ó, se você quiser se inscreva aqui, né? Seja bem-vindo ao grupo do WhatsApp, lá serão postados esses slides que nós apresentamos aqui, inclusive já devem estar no grupo, né? O Ricardo sempre posta antes do YouTube postar os vídeos. E também lá será postado o novo programa que nós estamos preparando, né? Que é Palavras da Torá. Então, que você se inscreva no grupo e também ajude a moderar o grupo. Se você vê que o grupo está meio perdendo o rumo, coloca lá, pessoal. Opa, voltamos aqui para o objetivo original do grupo, que é discutir os assuntos das entrelinhas e também, né, sobre aprender um pouco mais de hebraico, algumas coisas mais, ok, pessoal? A internet aí é vasta, né, tem bastante fontes de materiais, então se vocês quiserem alguma coisa, busca lá no Google, mas aqui no Entre Linhas a gente tenta meio que, né, manter o foco no assunto da semana, no que está sendo discutido, beleza, pessoal? Que todo mundo se automodere. Antes ainda de nós adentrarmos no estudo, gostaríamos de agradecer aqui ao Eloarque Guimarães, Wilson Memes, que comentou com a gente, o Nilson Brandão, mais uma vez, com vários comentários aqui em vários vídeos com a gente, Riva Ferreira, que comentou, Amarildo Martins, Marcelo Rocha, Geraldo Moreira, que comentou bastante com a gente, Stefane, fora muitos outros, né? Mireide de Souza e mais alguns que comentaram, o Wagner Barros sempre comentando aqui, o Wagner Barros também está no WhatsApp. Então, pessoal, Adenilze Gomes, nós queríamos muito agradecer, Dilza Nascimento e outros mais que sempre comentam com a gente, sempre deixa sua opinião, sempre ajuda o canal, né, a crescer, o canal a ganhar a dimensão que ele precisa ganhar. Por isso, se você está recebendo esse link, né, nós somos o canal Entre Linhas, nós vamos explorar as entrelinhas da lição dessa semana, ok? Então a linha está lá na lição, temos vários outros canais que exploram a linha e nós vamos tentar então trazer algo mais, algo nas entrelinhas do tema, ok? Seja bem-vindo você, não se esqueça de se inscrever no canal, se você não é inscrito, acione seu sininho e deixe seu joinha aí, porque eu vejo assim, nós temos quase 3 mil, mais de 3 mil pessoas inscritas, né? E tem poucos joinhas, né? Então é muito importante, na verdade, pessoal, para o YouTube, para que você, o conteúdo, até eu estou fazendo isso nos meus canais que eu assino, o conteúdo que você gosta, você põe lá o joinha. Isso vai ajudar, né, ao YouTube promover mais ainda aquele vídeo e recomendar para outras pessoas. Se poucas pessoas colocam joinha, mesmo que assistam, o YouTube entende que a pessoa assistiu, mas não gostou, ok? Mesmo que não deu dislike. Então fica aí o apelo, se você está aí no celular ou se você está na TV também tem um menuzinho que você vai aí para a direita e coloca o joinha, ok? Se estiver no computador, rapidão, só dá o joinha aí, mas deixe seu joinha aí no conteúdo que você gosta. Aqui no Entre Linhas e também nos outros conteúdos que você curte no YouTube, isso ajuda bastante, né, os canais a se promoverem aí no algoritmo do YouTube, beleza? Vamos então ao Babilônia e o Armagedon. E temos aqui, né, mais materiais aqui que vai dar pano para manga, porque quando se fala em Armagedon, muitos têm N interpretações, né, Ricardo, sobre o que é o Armagedon, muitos pregam sobre o Armagedon, eu conheço muitas pessoas que falam bastante sobre isso, e nós vamos ver nos slides de hoje que temos que pegar e usar a Bíblia para tentar ver o que é esse Armagedon, né? Não adianta buscar muitas ideias, muitas filosofias. A Bíblia mesmo ela vai se explicar o que seria esse Armagedon. Fora isso, também nas entrelinhas, né, nós vamos trazer a teoria dos 7 reis, né? Aqueles 7 reis, e aí nós vamos novamente verificar que a Bíblia fala uma coisa e algumas pessoas falam outra. Então, e a Thaisa vai trazer aqui uma coisa importantíssima sobre as deformações das interpretações, que muitas vezes estão ligadas às suas emoções e sobre as suas experiências. Então fiquem ligados, muitas entrelinhas já agora, no sábado, no primeiro assunto, na primeira lição dessa semana.
Continuemos agora então com os slides. Vamos lá, lição 12, dia de sábado, Babilônia e o Armagedon. A passagem que nós vamos trabalhar aqui é Apocalipse 17, 9. Nós vamos ver aqui tem uma questão aqui de interpretação. Hoje é a Thaís que está aqui, hoje não tem pastor, então nós vamos falar e sem... Aqui o canal entende que a gente não tem autoridade para criticar pastor, então o pastor Marcelo, no vídeo retrasado, se não me engano, ele podia falar o que ele quis, a gente não editou, o pastor Miguel também falaram, nós não vamos falar nada, só vamos apresentar as informações. Então vamos lá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, e 5 são caídos. Ou um já existe e o outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A interpretação tradicional da igreja adventista, eu coloquei todas essas imagens aqui, porque cada imagem dela representa o que seria exatamente cada cabeça e cada monte. A lição que nós vamos trabalhar, vocês vão perceber que nós vamos falar muito de montes, então foi até proposital isso daqui. Essa primeira cabeça, esse primeiro 7 montes, de acordo com a interpretação tradicional da igreja adventista, vocês podem procurar a Bíblia Fácil do Haroldo, vocês vão encontrar essa interpretação. Seria aqui, seria o Egito. Seriam todos os poderes, os reinos que foram utilizados por Satanás para perseguir o povo de Deus. O primeiro seria o Egito, aqui tem a imagem de Moisés e Mar Vermelho. Daí aqui depois seria o Império Assírio. Depois do Império Assírio, nós teríamos aqui Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois o Império Greco-Macedônico, depois aqui o Império Romano, mas a Roma pagã, e por fim a última seria Roma papal. Esta é a visão tradicional, essa é a visão que a gente encontra naqueles livros de estudo bíblico, a gente encontra na programação da Novo Tempo e tudo mais. Agora tem outra visão e pastores adventistas pregam ela também. E a questão é a seguinte, é literal ou é simbólico? Esse que é o grande ponto. Se aquelas colinas, aqueles montes, se a interpretação é literal ou é simbólica. Como eu já disse antes, a interpretação da igreja é que, na verdade, que aquilo lá é simbólico, que não diz respeito aos 5 montes propriamente. E a passagem bíblica que é utilizada é essa daqui. E pagarei a Babilônia e todos os moradores da Caldeia, toda a sua maldade que fizeram em Sião, à vossa vista, diz o Senhor. Eis-me aqui contra ti, ó monte destruidor. Ou seja, está falando de Babilônia e chama a Babilônia de monte destruidor. E farei contra ti um monte de incêndio. Então essa passagem é que nós utilizamos para essa e outras para interpretar isso. Para interpretar que aquelas cabeças, na verdade, seriam reinos. Nós temos aqui uma passagem que se refere à Babilônia, né? Então, próximo slide agora é a interpretação que é de um pouco divergente e, novamente, Saulo Ramos. Eles entendem que aquelas colinas são literais, tem uma fala muito dura com relação à interpretação divergente, inclusive, e eles entendem que são 5 colinas literais, que é Capitólio, Quironal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino, que seriam os 5 montes sobre o qual Roma foi fundada. 7 montes. 7 montes, 7 colinas sobre o qual Roma foi fundada. E a interpretação que eles entendem é o seguinte, que deve-se começar essa contagem dos reis a partir do momento em que a profecia começou a ser entendida, e não a partir do momento que o apóstolo João estaria escrevendo Apocalipse. Se a gente interpretar a partir do momento que o apóstolo João estaria escrevendo Apocalipse, nós vemos lá. Vamos voltar para o próximo slide para a gente entender melhor. O antigo isso. Para o outro slide aqui. Nós vemos aqui, 5 são caídos. Então, na época de João, 5 seriam caídos. Aqui, Egito caído, Império Assírio caído, Babilônia caído, o Medo-Pérsia caído, Grego Macedônio caído. Então 5 seriam caídos. Um existe, no caso Roma pagã, e o outro ainda virá, no caso Roma papal.
Essa é a interpretação tradicional. Agora, a outra interpretação dos literalistas diz o quê? Que seria o Papa Pio VI, Papa Pio VII, Pio VIII, Pio IX, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. E essa é a interpretação, e o Lúcio volta. Não vamos colocar nenhum tipo de comentário. Está aí a informação, né? Aí você pode orar para o Rei das Informações e verificar o que o Espírito Santo direciona você e dá o seu entendimento. Aquilo que você entender, você siga. Se não entender, né, Ricardo, tem a caixinha da dúvida, né? A caixinha da questão. Né? Você pega a caixinha e fala, vou pôr na minha caixinha. O Espírito Santo vai trabalhar comigo, o dia que eu tiver maturidade vai me dar um entendimento. Mas a gente sempre se posiciona aqui, eu fico com o posicionamento tradicional da igreja. Beleza. Pessoal, ainda nas entrelinhas de sábado, a Thaís agora vai nos falar o seguinte, né? Diante do que o Ricardo apresentou aqui, né? Que uns interpretam de um jeito, um interpreta de outros. Então, ela vai trazer aqui uma estrutura narrativa bastante interessante, porque às vezes, né, Thaís, nós podemos ler o texto e eu interpreto de uma coisa, de um jeito, e o outro interpreta. O que pode interferir nessas interpretações nossas? Na verdade, são várias coisas que podem interferir. E é interessante que a gente traz esse assunto de interpretação bem nesse tema de Apocalipse e Babilônia. Não é a primeira vez que a lição traz esse assunto da Babilônia, porque realmente é um assunto recorrente que muita gente acaba tendo dúvidas disso mesmo. E se você for ver e prestar atenção, olha o que está escrito em Oséias 4:6. O Lúcio vai ler para a gente. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos filhos teus. Aqui a gente entende o quê? Qual que é o nosso problema? Por que confundimos tanto? Porque falta conhecimento. Só que se a gente for parar para pensar bem, essa falta de conhecimento não é só bíblico, é meio que genérico. Por exemplo, a gente não conhece a história do Brasil. Não. Se for perguntar das datas comemorativas, ninguém sabe o que aconteceu, por que a gente está comemorando aquilo. Também não entendemos sobre história mundial e muito menos sobre Bíblia. Porque não é que nós não sabemos, é porque nós alimentamos o nosso conhecimento com conhecimento meio inútil. Não com essas coisas importantes. Tanto que, olha, seguindo esse mesmo livro de Oséias, capítulo 4, olha o que fala o versículo 12. O meu povo consulta a sua madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Você viu aqui que o povo, ele busca o conhecimento, sim. Não é que é só falta de conhecimento, é que ele busca no lugar errado. E aí que é o ponto. Ele busca o autoconhecimento através da madeira, do que ele entende, da lei dele, não da Torá. Não do que Deus manda para ele. É como se nós fôssemos analfabetos de Deus e já doutores do paganismo. Por quê? É aí que entra o erro de interpretação. Muitas vezes a gente está buscando, mas a gente busca como se fosse na madeira e não em Deus, entendeu? A gente coloca os nossos sentimentos, as nossas interpretações, as nossas vivências, e a gente lê a Bíblia do jeito que a gente quer ler e não do jeito que ela nos mostra. Por exemplo, um exemplo simples disso. Vamos para Provérbios 29:15. O que fala lá? A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entrega a si mesmo e envergonha sua mãe. Fala sobre a vara e a repreensão. Quer dizer que é para eu... Então, será que é isso que está falando? Será que quando foi escrito isso, o que está falando aqui é sobre essa disciplina de agressão, de bater, você pegar a varinha e bater? É isso que está na Bíblia? Está escrito, a vara e a repreensão dão sabedoria. Agora vai como o leitor vai ler isso e vai interpretar isso. Como é que o leitor vai ler isso? Vara, na verdade, que está escrito aqui, é a vara do pastor. O que a vara do pastor significava? 3 coisas importantes. Só abrir um parênteses da palavra da Torá, né? É o Shevet, né? Shevet. É o Shevet do pastor. Ela significava conduzir, proteger e resgatar. Ele resgatava a ovelha para não cair, ele conduzia no lugar errado, para o lugar certo e protegia para que nada de mal acontecesse. Então, quando a Bíblia traz a vara, é esse o sentido que está falando. Ele é o bom pastor, ele nos ama, ele quer conduzir dessa forma, e é essa forma que
que somos os pais aqui terrestres, devemos conduzir exemplificando Deus, dessa forma amorosa. Ela não quer dizer agressão física. E às vezes nós interpretamos da maneira errada, entendeu? A gente coloca o nosso sentimento e o que a gente quer para adaptar a Bíblia a nós. E aí eu retorno àquele discurso, né, que a gente já apresentou nos vídeos anteriores, que a criança monta a imagem de Deus de acordo com que o seu pai se comporta, né? E até o Ricardo estava falou naquele vídeo, né, e novamente resgatamos aqui para completar essa fala da Thaisa, né? Pode falar, né? Que o seu pai... Pode? Nunca me bateu. Nunca bateu. Por ele nunca ter apanhado do pai dele, ele nunca teve uma imagem, quando ele lê a Bíblia, ele nunca teve uma imagem dizendo assim, e Deus castigou, e Deus deu chapuletada, né? Na verdade, você entende que Deus ainda estava o quê? Conduzindo, protegendo, né? Do jeito... Quando ele chamava para conversar na sala, aquilo doía, viu? Muito mais do que qualquer varada nas pernas. E assim como Deus também chamou esse povo na chincha, né? Como diz o ditado, porque ele levava os profetas, né? E hoje ainda foi lido um texto na Bíblia, né? Onde assim, ó Israel, vocês que rejeitaste os profetas, né? E Deus falando que realmente o povo rejeita, assim como nós podemos estar rejeitando o conhecimento, que a Thaís está falando. Às vezes a gente quer interpretar do nosso jeito, né? Cuidado com essas distorções. Então, pessoal, fica... Deixa eu fazer uma correção. É Pio 11, 12, 13, 14, João Paulo II, João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. Certo. Então, pessoal, olha só, muitas vezes você nega o conhecimento. A gente espera que o Entre Linhas, com essas discussões, com esse resgate, né, do significado original das palavras da Torá, possa estar ajudando você a entender o que o Deus da palavra queria dizer. E não somente o que a palavra quer dizer, segundo o seu sentido, segundo a sua cultura, segundo a sua interpretação. Beleza? Essas foram as entrelinhas de sábado, então nos vemos então nas entrelinhas de domingo. Ok, pessoal? Então agora nós chegamos aqui nos assuntos das entrelinhas de domingo. O vinho da fúria da sua prostituição, dessa 12ª lição desse segundo trimestre de 2018. Bom, a linha da lição vem trazendo sobre duas cidades. Babilônia, né, que é a cidade corrupta, a cidade prostituta, e aí a outra cidade, a Jerusalém. Sobre Babilônia nós já falamos bastante, né, Ricardo? Nós temos então gravado os vídeos da semana passada, da semana retrasada, né, que veio trazendo sobre o tema Babilônia. Falamos o significado pictográfico de cada letra. Do Babel, da origem, né, do primeiro imperador de Babilônia, que foi Nabucodonosor. Então, pessoal, Babilônia vai ficar na linha. Nas entrelinhas nós vamos trazer sobre Jerusalém. E aí nós vamos, né, ter um estudo bastante interessante, os aspectos sobre essa cidade, para que você fique bastante ligado. E a Thaisa vai trazer também uma fala bastante interessante sobre como que essa confusão de Babilônia, essa prostituição, né, pode destruir, na verdade, o nosso lar. Né? Como a gente pode lidar, então, de uma maneira bastante prática com essa confusão, né, no dia a dia, né, com o esposo, com os filhos, com a esposa, dentro da nossa casa. Ok? Então, começamos agora, primeiro, um estudo sobre Jerusalém. Lição 12, domingo, o vinho da fúria da sua prostituição. Como a gente já falou bastante sobre Babilônia, o significado pictográfico, tudo aquilo que está na linha da lição. Quem quiser, para coordenar a lição na classe de vocês, dá uma olhada no vídeo da semana passada e no vídeo da semana retrasada. Esse slide aqui, só um slide rapidamente para lembrar, Gênesis 11:9, por isso chamou o seu nome Babel. A ideia aqui, o Betes seria, na linguagem, no pictográfico hebraico seria uma casa, um outro Bet uma casa, e aqui um cajado, que seria o guia. É feito um trocadilho com essa palavra confusão aqui, que é Balal, veja bem, são dois Bets e dois Lameds, ou seja, duas casas, duas direções diferentes, por isso confusão. Mas vamos trabalhar com Jerusalém, não vamos perder muito tempo aqui que a gente já falou bastante. Isso. Vamos lá, Jerusalém. Eu vou pegar uma passagem base que está lá em Salmo 137:5. Se eu, no caso Yahweh falando, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, Yerushalayim, né? Esqueça-se a minha destra da sua destreza. Eu coloquei aqui
só para quem for muito observador vai perceber a diferença. Aqui está em hebraico, aqui, né? E aqui também está Jerusalém. Só que a diferença, aqui no final, aqui, ó, aqui tem o Yud, aqui, e aqui não tem o Yud. Veja, Lamed, Yud e aqui o Nun. E aqui não tem, vai só o Lamed e o Nun. Costuma-se falar muito, veja bem, que isso aqui é plural, tá? Que Jerusalém seria plural justamente em função dessa terminação aqui, que você encontra em algumas traduções, mas nas traduções, na tradução que eu uso, por exemplo, que é a Stuttgartense, não se encontra isso, porque eles falam que isso não está no original. Mas isso não quer dizer que isso aqui não seja plural, mas é um estilo de plural mais antigo. E por que plural? Duas interpretações diferentes. Primeira interpretação é essa aqui, porque seriam duas Jerusalém. E Jerusalém, esse Ain aqui longo, seria chamado de plural dual. Então eles falam que tem uma Jerusalém na terra e tem uma Jerusalém no Olam Hazé e uma Jerusalém no Olam Rabá. Tem uma Jerusalém celestial, digamos assim. Outros dizem que esse plural é porque ele foi construído sobre duas colinas, sobre dois montes, o Monte Moriá e o Monte Sião. Agora vamos entender um pouquinho da questão aqui do Salém, né? do Shalem. Eu peguei outra passagem aqui, Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, aqui Melk, né, rei, Tzedek, justiça, rei da justiça, Melquisedeque. Já falamos sobre Melquisedeque também em outros vídeos passados. Rei de Shalem, justamente vem essa parte justamente vem daqui, ó. Shalem. Trouxe pão e vinho e era sacerdote de Deus Altíssimo, eu e Elion. Gênesis, o Bereshit 14, 18. Essa palavra aqui, ó, Shalai, ela significa completo, inteiro, intacto ou ileso. Então a gente já traz essa conotação que se escreve com essas mesmas letras aqui, ó, o Shin, o Lamed e o Nun. A gente traz essa conotação de integralidade. Então quando a gente fala Shabbat Shalom, não é só no sentido de paz, é nesse sentido de completude. Inteiro, intacto, ileso, integralidade. Então é a cidade da integralidade. Ela é integral porque ela estaria conectada com o Eterno. Agora que Shelem, essa expressão oferta de paz, sacrifício de paz, ou pagamento ou remuneração, é o Shalom da paz. Então também traz esse significado de paz, mas não é só uma cidade que não faz nada, é uma cidade que ela tem paz porque ela está com o Eterno. Agora prosseguindo, vamos lá, Gênesis 22, 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, que é Jeová Jireh, ou Yahweh Iher, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Esse daqui é onde Abraão, que é o monte Moriá, é onde Abraão ele levou Isaac. E houve aquela substituição do sacrifício. Ele acreditava que ele ia matar o filho e, na verdade, Deus proveu um cordeiro como símbolo do Messias, que seria também um sacrifício substitutivo por nós. A análise agora seria desse prefixo de Yeru, vem de Ire, que significa temer, honrar, respeitar. Então veja bem, Jerusalém também é uma cidade daqueles que honram, daqueles que temem a Deus. O exemplo de Abraão é o arquétipo disso. Vamos lá? Próximo slide, outro ponto aqui. Além de Abraão, também a gente vai lá em 2 Samuel 5,7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Aqui também nós temos um outro elemento de Jerusalém. Esta é a cidade de Davi. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, justamente no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi, seu pai, no lugar de Davi. Tá, então veja bem, esse Sião aqui também traz uma conotação de fortaleza, ou seja, é uma cidade ao qual o Eterno protege. E inclusive, como tratamos de eventos finais, quando naquela guerra final com Gog e Magog, será a fortaleza dos justos. E também traz essa conotação de templo, porque o templo foi construído sobre o Monte Moriá, justamente onde a cidade de Jerusalém foi construída. Então é uma cidade separada para um sacerdócio, para uma finalidade santa. Veja bem, essa expressão aqui,
de Sião. Sien significa assinalar, apontar, marcar, indicar, salientar, distinguir ou caracterizar. E nós estamos estudando justamente o selo de Deus. Então essa cidade também é a cidade dos selados. Legal, né, pessoal? Como realmente você precisa estudar bastante, né, Thaís? Para não sair interpretando do seu jeito. Isso aí é a fonte, né, hebraica da palavra, as origens, como ela foi montada desde o seu início. Ainda agora nas entrelinhas aqui do domingo, né, o vinho da fúria da sua prostituição, nós vemos que Babilônia causa confusão, é a prostituta, ou seja, é o que causa problemas. Como que a gente pode evitar então que Babilônia cause essa destruição dentro do nosso lar, então? Agora trazendo uma parte bastante prática, saímos aqui da teórica, né, da parte bastante prática, diante dessas diferenças de interpretações, dessas confusões que podem ser causadas, o que a gente pode fazer para evitar isso e não causar problema com os filhos, com a esposa, com o esposo? Para a gente entender isso também, a gente precisa voltar lá no cativeiro babilônico. Se você for perguntar para eles qual foi o pior cativeiro que eles já enfrentaram, hoje, recentemente, eles vão falar com relação ao nazismo, mas antes das guerras, com certeza eles iam falar sobre Babilônia. Porque realmente foi terrível. E não só terrível no sentido espiritual, que é o que a gente vai falar aqui agora, mas também no sentido físico. Por exemplo, quando levavam os jovens para lá, eram jovens de linhagem altas, eram nobres, eram bonitos. Eles podiam voltar. O que eles faziam? Como que eles poderiam fazer para poder não se misturar com o povo deles lá? Olha que terrível que eles faziam. Eles chegavam a castrar esses jovens, para que não tivesse esse envolvimento. Então, olha a dor física que eles enfrentavam. E fora isso, que já é terrível, teve também principalmente essa parte de sincretismo, de misturas de religião e de ideologia. Ao ponto de, quando eles voltaram para Israel, quando acabou o cativeiro, quando eles faziam os altares, começava a ter imagens nesses altares. De tanta influência que eles tiveram. Olha a mistura que ele teve. O Deus Altíssimo, que você faz o altar para adorar ele, estava com imagem. Olha todo esse problema do sincretismo. Tanto que eles começaram a tentar deixar o judaísmo mais atraente. Eles começaram a dar até esposa para Deus. Olha que ponto que chegaram. E esse que é o problema. Você tentar fazer do cristianismo algo mais atraente para o seu ponto. Você começar a ler a Bíblia e falar, vou acrescentar algo mais, quero mais algo atraente. Esse sincretismo, e isso pode estar prejudicando o seu lar, a sua religião, o seu cristianismo. Você vai começar a pôr no altar a Deus imagens. Por exemplo, o vegetarianismo. Você sabe qual é o princípio divino. Mas num casal, para você poder estar educando o seu filho até lá, você começa a acrescentar coisas, entendeu? E você começa a impor essas coisas e falar que isso é errado, que isso é o certo, e você impõe no seu esposo, na sua esposa e para o seu filho também. Isso não é o que Deus falou, Deus deu o princípio, você acrescenta algo mais. Com relação à vara na educação dos filhos, você já sabe o que significa a vara na Bíblia. Mas às vezes você quer colocar a parte agressiva. Você não combina com a pessoa, entendeu? Você começa a impor essas coisas. Também com relação à TV dentro de casa, com relação à internet. Às vezes você traz esse sincretismo, essa mistura, essa confusão para dentro. Você começa a querer colocar algo mais no cristianismo. Você começa a querer essa mistura. E às vezes você está trazendo isso para a sua casa, sem nem perceber. Às vezes você reclama tanto da Babilônia, você lê tanto e fala, que absurdo. Olha, claro que isso é fácil de entender, como é que eles não estão entendendo? Mas sem perceber, você está trazendo para a sua realidade e você nem percebe. Cuidado com isso, porque você ensina isso através do seu testemunho. Você faz uma caricatura de Deus que não é a realidade. Aí o povo começa a enxergar Deus de outra forma, que não é da forma que Deus quer. Porque você está forçando isso. Você começa a demonizar certas coisas, né? Ao invés de falar o real sentido das coisas, né? Você está falando a questão da internet, da televisão, que às vezes a pessoa fala assim que, olha, não vou colocar essas coisas do diabo dentro de casa, né? Na verdade, você tem que dar
liberdade para a pessoa e orientação, que é o que a gente está tentando dar aqui para vocês, né? Ajudar vocês a ter orientação. Olha o que Deus fala na palavra dele. Ele nos dá liberdade, nos dá orientação, nos dá as escolhas. Até a gente usou o texto aqui atrás da câmera, né? Coloca diante de ti, né? A bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha. Eis que coloca diante de ti o caminho da vida e o caminho da morte. A bênção e a maldição. E aí? Escolha da vida. Aí, como você fala, né? Ele sempre toma partido, né? Deus também toma partido. Ó, eu coloco diante de ti, né? Dois caminhos. Escolha da vida. Mas eu tomo partido. Escolho da vida, né? Então, assim, às vezes a nossa postura realmente dentro de casa pode criar, né? Ao invés de um ambiente tão gostoso, né? Criar um ambiente do céu, um ambiente celeste. Ao invés de ser Jerusalém, ele está falando uma coisa que é completa, uma coisa que traz paz. Você traz a Babilônia, que é essa confusão ao ponto de ninguém querer nem chegar em casa. E às vezes achando que está fazendo o certo. A vontade de Deus. Porque Deus é sim, sim e não, não. Por isso que eu faço isso. Então... Aí o filho cresce e escolhe não. Porque não vê gozo naquilo que o pai e a mãe praticam. E aí, pessoal, é uma luta para nós, viu? Pra nós. A Thaís ainda não é mãe, né? Mas... Mostrar que o caminho da vida ele é mais prazeroso que o caminho da morte, acho que é difícil, mas é o que a gente tem que tentar fazer. E às vezes eu estou fazendo no lar o contrário. O contrário, né? Ou seja, o caminho da vida é... E o caminho da morte está todo mundo... né? Alegria, 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 alegria. Pessoal, sabedoria do divino lá, para a gente aprender isso. Então essas foram as entrelinhas aqui do domingo e nos vemos então nas entrelinhas de segunda-feira. Ok, pessoal, então chegamos aqui nas entrelinhas de segunda-feira dessa 12ª lição desse segundo trimestre de 2018. Caiu a grande Babilônia. Bom, primeiramente nós vamos então estudar, né, as 3 primeiras taças, né, sobre o juízo. E interessante que depois a Thaisa vai trazer uma fala sobre essa questão de como nós, né, vamos executar esse juízo e como nós às vezes desejamos executar esse juízo com as próprias mãos. Então, fiquem ligados aí nas entrelinhas dessa lição de segunda-feira. Novamente, se você não é inscrito, se inscreva no canal, acione seu sininho e também deixe seu joinha, seu like, para que você realmente, né, curta o conteúdo e o YouTube entenda que você gosta desse conteúdo e que esse conteúdo pode ser sugerido para os seus amigos. E antes de nós entrarmos nas entrelinhas, eu queria aqui projetar para vocês, nós temos aqui o nosso grupo no WhatsApp. Nós já estamos atualmente com 136 participantes, pessoal. Né? Muita gente participando lá, nós temos o pessoal Zezé, Sandra, Nando, várias pessoas, né, que recebem o material do Entre Linhas e também, né, discute o assunto da semana. Para você entrar nesse grupo, basta você acessar o link que está aqui na descrição desse vídeo. Novamente, nós só reforçamos para que você utilize esse grupo para que realmente receba o material, né, das Entre Linhas e também discuta os assuntos aqui da lição. Por quê, pessoal? Porque se nós ficarmos enchendo o grupo de muitas coisas, né, tem pessoas saindo do grupo e nos contactando pessoalmente, falando que o celular dessas pessoas não aguenta de tanto vídeo, tanta coisa postada. Então vamos tentar, né, colocar coisas do Entre Linhas. Se vocês quiserem, a gente cria um outro grupo e aí nesse outro grupo fica descrição geral. Beleza, pessoal? Então, novamente, você que já está no grupo, né, parabéns. Se você não está no grupo, entra aqui no grupo através dessa descrição, e lembrando que é um grupo para a gente discutir sobre os assuntos e entrelinhas e também trocar o material aqui para que as pessoas fiquem recebendo os slides, que foi a melhor maneira que nós achamos, ok? Então, vamos continuar aqui, aprenda um pouco mais sobre o juízo. Caiu a grande Babilônia. São 12, segunda-feira, caiu a grande Babilônia. Vamos lá. Nesse dia aqui nós vamos falar de juízo. Primeira coisa aqui em Apocalipse 16, de versículo 5, 6, a palavra juízo, ela é crima e não crisis. Então aqui, quando se refere a Babilônia, é no sentido de condenação. É aquele ato judicial, mas que já está consumado, já está feito. Não é o juízo em andamento, não é um juízo no sentido de um processo que está... Não, nesse ponto aqui, nesse ponto das taças, já é o juízo enquanto execução com relação à Babilônia, obviamente, né?
Então vamos lá, diz lá. Ó, e envia um anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor. Aqui no caso, justo é Yahweh, né? Que és e que eras, e que serás, que justo santo és, porque tal juízo fizeste. Porque derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Também eu lhe deste sangue para beber, porquanto disto eles são dignos. Aqui é logo depois da quarta taça que está isso, ou seja, que é uma consequência. Uma consequência. Aqui o tema aqui a gente já falou na lição de domingo, a questão de vinho. Eu vou resgatar um pouco a questão do copo. O kos, lá na língua que é o cálice na língua hebraica, ele também traz um sentido de, às vezes ele aplica um sentido de destino. Então o derramar essa taça, no caso, seria o destino pelo qual eles escolheram. Afinal de contas, eles foram avisados, as trombetas, né, de acordo com a interpretação tradicional do Adventismo, é justamente um aviso para as taças. Então vem as trombetas como um aviso, para depois vir o juízo de execução. Então o aviso já foi dado. Então vamos lá. Agora a primeira taça. A primeira taça são úlceras nas pessoas que têm a marca da besta. Essa taça só cai sobre as pessoas que têm a marca da besta. Veja bem. E foi o primeiro, derramou a sua taça, ou seja, executou o destino da pessoa, já tinha sido avisado, sobre a terra. E fez-se uma chaga, ou seja, praga, má e danosa, maligna, sobre todos os homens que tinham o sinal da besta, e sobre aqueles que adoraram a sua imagem. Aqui há uma similaridade justamente com a praga. Veja, e tornou-se com as pragas do Egito. E tornou-se-á em pó moído para que toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebenta em úlceras nos homens e no gado, para toda a terra do Egito. Lá está em Êxodo 9:9, justamente a sexta praga, úlceras. Tem essa equivalência aqui. Agora, a segunda taça. Essa segunda taça, ela torna o mar em sangue. Está lá, Apocalipse 16:3. E o segundo anjo derramou sua taça no mar, o qual se tornou, ou converteu, em sangue, como de morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Essa imagem que eu coloquei é uma imagem real, mas não tem propriamente nenhum tipo de conotação profética. Isso aqui é uma matança de golfinhos, né? O mar ficou vermelho como sangue, é só para ilustrar. Agora a terceira taça. Os rios se tornam em sangue, Apocalipse 16:4. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e sobre as fontes das águas, e converteram-se em sangue, semelhante à primeira praga, quando Moisés toca no mar vermelho. Um detalhe interessante aqui é o seguinte: entendem, né, e eu acredito que esse é o entendimento mais correto, que essas pragas, elas, notadamente essa praga do mar e essa praga dos rios, não comprometerá todos os rios e todo o mar, mas que uma parte dele, até porque ela fala que é a terça parte do mar, e até porque seria impossível a vida, não haveria tempo para as próximas pragas. A interpretação tradicional que a igreja dá é que essas pragas elas vão de fato acontecer, literalmente acontecer, mas em pontos específicos do globo, vamos dizer assim. Lúcio, retorne. Ok, pessoal. Bom, diante desse juízo, diante dessas três taças que foram derramadas, mas antes tocadas as trombetas, né? Durante essa parte, a linha da lição vem trazendo também sobre a questão da separação do joio e do trigo. E aí vem aquela questão, né? Muitas vezes, dentro de nós tem um senso assim, de justiça, claro que toda pessoa tem que ter um senso de justiça, né? Até para saber julgar a si mesmo. Mas parece que é mais fácil para a gente julgar as pessoas de fora, né? As outras pessoas, e não nós mesmo. E às vezes nós queremos, né? E eu tenho lidado com um sentimento meu também interno, assim, mas de querer fazer a justiça com a própria mão. Qual seria o problema da gente fazer isso? A gente quer se tornar juiz? É isso? Pois é. É o seguinte, qual que é o perigo da justiça com as próprias mãos? Primeiro, nós temos que entender que o juízo não é nosso. Acho que é o primeiro passo. É de Deus. Vamos ver exemplos bíblicos. Por exemplo, primeiro, Jonas. O que aconteceu com Jonas em Nínive? Deus falou para ele: você vai lá pregar para o povo se arrepender, senão virá o castigo. O que ele queria?
Ele queria castigo. Ele queria o arrependimento. Ele queria mais que queimasse no fogo, né? Ele queria o castigo, porque ele via que Ninivita era maus, não conhecia o coração deles, não sabia se eles estavam abertos. E sabia que Deus era bom demais. E falou o quê? Destrói esse povo. E o que aconteceu com os ninivitas? Eles foram destruídos? Não. Por quê? Porque eles se arrependeram. Se arrependeram. Deus conhecia o coração deles. Outro exemplo, Ananias e Safira. O que aconteceu com eles? Esses não se arrependeram, não. Não se arrependeram, mas o ato deles parecia tão ingênuo, né? Só mentiu que era só metade, né? Eu falei que ia dar tanto de oferta para Deus e não dou. Detalhe, a gente não faz isso tantas vezes? É um detalhe. Não é uma coisa que parece tão comum, tipo, isso não tem perigo, é um pecadinho, não tem problema. O que aconteceu com eles? Morreram na hora. Quem que conhece o coração? Só Deus. Se nós fôssemos julgar, ia ser o quê? O contrário. Nós estaríamos condenando os ninivitas e estaríamos absolvendo eles. Porque o juízo não é nosso, porque nós não conhecemos o coração dos homens. Quem conhece isso é Deus, então cabe isso a Ele. E qual que é o problema disso hoje em dia? Cuidado com as nossas ideologias. Você tem que saber que o juízo é de Deus. Isso combina com a ideia de pena de morte e tortura? O juízo é de Deus. O juízo não é nosso. Como a gente discutiu aqui fora, né? Diante de uma sociedade tão corrupta, você dá direito para essa sociedade matar as pessoas segundo o seu julgamento? Segundo o seu julgamento. Não é Deus que está falando para né? ela. É segundo o seu julgamento. É perigoso, pessoal. Perigoso. E o que cabe a nós fazermos? Vamos buscar em outra história bíblica. De qual? Sodoma e Gomorra. Quando Deus foi falar para Abraão, qual foi a atitude de Abraão? Se tivesse 50, né? Se tivesse... Ele clamou por misericórdia. Ele clamou por misericórdia. Nossa atitude como homens hoje é clamar por misericórdia. É isso que cabe a nós. Não cabe a nós o juízo. A justiça é de Deus. Quem vai aplicar, como ele está falando aqui, é Deus. Nós é o quê? Misericórdia, Senhor, por nós e por eles. Interessante, né, pessoal? Caiu a Grande Babilônia, está prestes a acontecer isso, né? Eu espero que aconteça nos nossos dias, nós não sabemos, diante dos fatos aí, né? Nessa semana o Trump deu a mãozinha pro outro japonês, desculpa. Né? Coreano do Norte. Falar japonês. É tudo igual. Vai ter escrito nosso oriental, desculpa pessoal, né? Mas é o coreano, né? Então, assim, tem muita coisa acontecendo, realmente, não é cumprimento da profecia, como o pessoal já está, né? Na verdade, como se diz, né? É o andar. É o andar que Deus está falando que o mundo vai caminhar. Né? E às vezes, talvez vá para um lugar que a gente não vai mais acontecer. Então, deixa Deus agir, né? Na verdade, é isso que a gente precisa saber, deixa Deus agir. Bom, pessoal, que vocês fiquem ligados nisso, né? Que essas instruções se tornem bastante práticas na vida de vocês e também... né, na sala aí que você está, na turma que você ensina, para que você não crie aí alunos, né, fanáticos, alunos que sejam, né, não só fanáticos, mas como também sejam alarmistas, né, pessoa que qualquer coisa já fica alarmando. Que ensine eles a fazer uma análise, como a Thaisa falou, né, uma análise da consciência, da misericórdia, falar assim, tenha misericórdia desse povo. Essas são então as entrelinhas de segunda-feira, pessoal. Então, novamente, se inscreva no canal, acione seu sininho e deixe o joinha, pessoal. O joinha é missionário que vai ajudar a promover o vídeo no algoritmo do YouTube e o YouTube vai poder sugerir esse vídeo para outras pessoas aí das suas redes sociais, ok? Se quiser participar do grupo que eu falei no início do vídeo, é só acessar a descrição aqui, que tem aqui o grupo do WhatsApp. Nos vemos então na próxima lição de terça-feira. Ok, pessoal, chegamos então aqui no estudo das entrelinhas da terça-feira dessa 12ª lição desse segundo trimestre de 2018. Tem como tema Armagedon. E é interessante porque o Ricardo preparou aqui uma fala, né, usando, claro, né, a Bíblia, né, os fatos bíblicos, históricos, de que realmente existe um monte Armagedon, ou seja, o Monte Megido. Ou é o Monte Carmelo? Vai ter uma confusão aí porque ele existe ou não existe.
Então, nas entrelinhas, nós vamos tentar ajudar você a decifrar isso, se vai existir ou não existir. E sobre essa questão, né, de 2 montes, de 2 caminhos, 2 escolhas, né, de Babilônia e Jerusalém, né, a Thaisa preparou uma fala bem interessante sobre as escolhas que ocorreram lá no Éden, ou a escolha, né, na verdade, que ocorreu lá no Éden. E um paralelo que aquela escolha tem com tudo isso que nós estamos estudando, né, agora, principalmente no tempo do fim. Então, fiquem ligados, nós vamos começar agora, né, com o início do estudo do Armagedon, porque depois na quarta nós temos ainda mais o assunto do Armagedon. Fiquem então com a introdução aqui sobre esse monte que, para alguns, é um mistério, né? Espero que não seja mais para você. Então, fique com os slides. Vamos lá, lição de terça-feira, Armagedon. Bom, primeiro, vamos ver essa questão geográfica, né? Essa questão geográfica, ela é de maior e de menor importância, ao mesmo tempo. Para interpretar o texto bíblico, eu entendo que é de menor importância. Mas para evitar alguns tipos de equívocos, ela tem uma relevância sim. Por que eu estou falando isso? Por que ela é de menor importância? Porque a gente vai lá, Armagedon, o Har seria monte, colina, e falam que o restante lá seria Megido, né? E falam que no Velho Testamento não tem uma montanha chamada Megido, e alguns dizem que lá no Oriente Médio especificamente também não tem, mas outros dizem que tem, sim, que está aqui, que seria uma colina situada a aproximadamente 30 quilômetros sul de Nazaré. Mas por que eu digo que esse aqui seria um assunto um tanto quanto menor? Porque a geografia, ela muda. Então, querer encontrar uma colina mais de 2.000 anos depois que o texto foi escrito é complicado. Mais de 2.000 anos não, mas perto de 2.000 anos é complicado. Aconteceu o mesmo problema com relação àquele rio que passava pelo meio de Babilônia, que não encontravam aquele rio, mas as coisas, as placas, elas são móveis, então os relevos eles são alterados lentamente ao longo do tempo, mas você vai somando século atrás de século, muda bastante. Então tá, vamos lá. Apocalipse 16:16. E os congregaram no lugar, em hebreu se chama Armagedon, Har Megidon. Aqui eu coloquei aqui em grego. Vamos prestar atenção nesse N aqui no final. Por que eu entendo que esse N é importante? Porque não é só Ramegido, é Megidon. Então nós vamos marcar essa palavra aqui. Vamos lá. Vamos lá, no próximo slide. Aqui em Zacarias 12:11 é que a gente encontra Megidon. Em outras passagens a gente encontra Megido, mas aqui nós encontramos Megidon, justamente o Armagedon, Har, monte. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadadimon, no vale de Megidon. Ou seja, nós encontramos aqui o vale. Tá, essa palavra Megidon, a gente encontra uma raiz dela com Meged, que significa doçura, e Mugad, que significa palavra ou dito. Aconteceram alguns eventos marcantes, alguns eventos interessantes nesse vale, né, vamos dizer assim, ou monte. Está lá, 2 Crônicas 35, 20 e 22. 1 Reis 9, 27, Juízes 5, 18 e Zacarias 12, 11, onde cita a expressão vale. Lá o rei Josias e o rei Acasias morreram, lá nesse vale. Aqui eu coloquei uma foto aqui de Josias. Então a gente não pega esse arquétipo de Acasias, a gente entende que o arquétipo que a gente deve pegar é Josias. Então veja bem, é um local, um monte ou vale, onde o rei morreu. Só que aqui, obviamente, que lá no Apocalipse está em linguagem figurada, é importante a gente entender o porquê que Yoshu utilizou esse tipo de representação, e João, obviamente, que transcreveu. Um rei morre nesse monte. Qual seria o rei, no caso, que seria Josias, o arquétipo, e o Messias, o outro? Obviamente que no sentido figurado. Essa congregação é você se elevar justamente ao Eterno na pessoa do Messias. Agora vamos lá.
congregar no monte e descer para o vale. A gente vai analisar Joel 3, versículo 1 e versículo 2. Portanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá, Jerusalém, congregarei todas as nações e a farei descer ao vale de Josafá. Existe a interpretação que esse vale de Josafá é justamente essa região de Megido. É uma maneira é um sinônimo, vamos dizer, um sinônimo bíblico daquela região. E ali elas encontrei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartidos a minha terra. Isso aqui é uma profecia de Joel, que se referia justamente ao cativeiro do povo de Deus. Tá, vamos lá. Só que aqui, nesse vale, acontece uma coisa interessante. Tem uma guerra diferente lá, diferente das outras guerras que a gente encontra no Novo Testamento. E essa guerra diferente que a gente encontra lá, ela, curiosamente, ela tem as mesmas conotações dessa guerra que vai acontecer nos eventos finais. Vamos ver como que é essa guerra. 2 Crônicas 20, versículo 1 ao 17. Obviamente não coloquei todos aqui. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Por isso que o lugar ficou conhecido como Vale de Josafá. Nessa peleja, daí o que acontece aqui? Josafá, ele vê que a multidão é muito grande, vê que a guerra é difícil de ser vencida, então ele se prostra, e ele pede, ele clama a Deus, e o povo canta, e o povo clama, e daí vem a resposta do Eterno. Vamos lá. Nesta peleja, não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação. A salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vós assusteis, amanhã saires ao encontro, porque o Senhor será convosco. Ocorre que, chegou nessa batalha, houve um confronto, e eles acabaram, houve um confronto com o povo da colina, e eles acabaram matando os outros. O povo chega lá e não tem ninguém. Essa guerra diferente é a mesma guerra que vai acontecer nos eventos finais. Essa guerra, os filhos de Deus não vão ter que levantar armas. Essa guerra, quem irá lutar por nós é o próprio Eterno. E justamente aquelas taças, que no caso seriam a condenação de Babilônia, é o início desse caminho, é o início dessa batalha que o Senhor, que Yahweh, luta por nós. Vamos lá. Aqui o resultado, 2 Crônicas 20 e 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha do Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Pessoal, diante dessa informação que é interessante, porque depois, na continuação da lição aqui em quarta e quinta, vai haver aquela relação do Armagedon com o Monte Carmelo. Que nós vamos fazer também. Daí nós vamos ter que trazer. Mas realmente o Monte Armagedon, a grande batalha que houve, a batalha que na verdade o povo de Deus não precisou batalhar, ocorreu realmente. O Armagedon do Apocalipse é uma linguagem figurada. Não vai acontecer efetivamente naquele local, naquele vale. Você tem que... o evento histórico. João colocou essa palavra para a gente olhar para trás e aprender no Velho Testamento, pegar a lição e decifrar o que vai acontecer no final dos tempos. Que legal. E diante dessas escolhas, nós vamos agora explorar aqui nas entrelinhas, na fala da Thaisa, sobre o paralelo que Adão teve uma escolha no Éden. E, de certa forma, o povo de Deus teve também que escolher quem que ele seguia nessa guerra, nessa batalha que não houve. E por ser um paralelo do Armagedon no final dos tempos, nós também teremos que fazer escolhas, né, Thaisa? Como que será essa escolha? Isso mesmo. Se você for perceber pela fala, foi uma escolha. Eles não guerrearam. Quem guerrearam foi o Senhor. Eles precisaram o quê? Escolher. E na verdade esse ponto principal, essa escolha, é o que você falou. Se repetiu desde o Éden. Porque tudo é uma questão de escolha. No Éden, quando Eva caiu, Deus deu uma escolha para Adão. E aí, quem que você vai escolher? Os seus sentimentos, Eva, a humanidade, o que você quer, você como humano quer, ou você vai escolher a minha sabedoria, ou você vai escolher a mim? E ele fez uma escolha. Quem que ele escolheu? Eva.
essa escolha se repete. Ele deu esse mesmo livre-arbítrio e esse mesmo poder de escolha para todos, inclusive para nós. E a gente vai precisar fazer essa escolha para que no Armagedon nossa escolha esteja feita. E é interessante notar que essa escolha é construída. Por isso que existe a santidade. Você constrói essa escolha. Se você imaginar que você vai seguir a vida como quer, e você vai chegar no Armagedon e falar, ok, eu escolho a Deus, não é assim que vai funcionar. Porque não você é não assim tem que experiência funciona. com Deus, você não conhece a Deus, Você não vai nem conseguir fazer essa escolha. Você não desenvolveu o relacionamento com Ele. Você não desenvolveu o relacionamento com Ele. Você precisa de todo esse processo, porque o que a gente está falando aqui, a escolha foi uma construção do passado. Você só vai se posicionar ali, mas toda a construção, toda a escolha aconteceu antes. Vocês veem que o assunto sempre cai nessa questão do processo, né? Na lição passada a gente falou, né, sobre a questão do selo de Deus. Realmente, o selo de Deus vai ser selado, vai ser separado, tudo. Mas o selo de Deus é um processo. Lembra da fala do Júlio, né? Que realmente era um processo. Ou seja, você vai se preparando. Não por mérito, né? Porque daí existe a questão da salvação pelas obras, né? Então eu vou preparar para receber o selo. Então eu vou preparar para a minha escolha. Não nesse sentido, pessoal. Mas é Deus, como um pai amoroso, Ele vai tentando querendo ver seus filhos, né, crescendo, gatinhando, andando, correndo. É nesse sentido, não é nenhum viés aí de salvação pelas obras, ok, pessoal? Alguns podem confundir, então eu vou fazer minha luta agora para eu poder fazer as boas escolhas, ok? E aí quando eu escolher, o mérito é meu. Claro, do livre-arbítrio a escolha é sua, mas quem está lhe dando as oportunidades a cada dia de salvação é Deus. Ok, encerramos as entrelinhas de terça-feira, então agora, pessoal, nos vemos nas próximas entrelinhas de quarta-feira. Não se esqueça de se assinar no canal, se inscrever no canal, acionar o sininho e também deixar um joinha aí para que você curta o conteúdo e o YouTube também ajude a promover esse vídeo. Nos vemos então nas próximas entrelinhas. Ok, pessoal, então chegamos agora nas entrelinhas aqui de quarta-feira dessa 12ª lição do segundo trimestre de 2018. Tem como tema o Armagedon e o Monte Carmelo, parte 1. Nós vamos começar então explorando as entrelinhas do paralelo entre esse Monte Carmelo, né, e o monte que está descrito então no Apocalipse. Como que funciona essa relação. E também, uma vez que nós estamos estudando esse evento, essa grande batalha que nós já vimos na terça-feira, que é uma batalha que Deus vai batalhar, o povo não vai batalhar nessa batalha, né? E nós, diante dessa Laodiceia, que é esse período profético que estamos vivendo agora, dessa mornidão, a pergunta que fica é: será que haverá espaço para mornidão durante o Armagedon? Está quase rimando. Então, fiquem ligados aí, vamos começar aqui, vamos aprender um pouco mais desse paralelo do Monte Carmelo com o Apocalipse. Vamos lá, lição 12, quarta-feira, o Armagedon e Monte Carmelo. Bom, primeiro vamos entender um pouco geografia aqui de Israel, né? Vamos entender onde é que fica o Monte Carmelo, que na realidade não é nenhum monte. Na realidade é uma cordilheira de montanhas. Que do promontório é o local mais alto, 1.742 pés. São 13 milhas que se projetam do promontório até o mar Mediterrâneo. E são 30 milhas em direção a sudeste. Separa a planície de Sheron e a oeste de Megido, a região de Megido, vale de Jezreel no leste. Monte Carmelo ele servia como uma muralha natural entre o mar Mediterrâneo e a planície, né, o vale de Jezreel, de onde hoje fica Israel. Daí tem 3 corredores lá naquela região, é o Jocneão, Megido e Tanak, que penetram essa barreira natural. Então aqui a gente já tem uma coordenada com relação a esse Monte Carmelo. Ele serviu de uma barreira protetora. Mas vamos encontrar outras aplicações. Vamos encontrar aquela aplicação da lição, né? Está lá em Elias. A gente vai lá em 1 Reis 18, 19. Agora, pois, envia a junta a mim toda Israel no Monte Carmelo, daí o Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem na mesa de Jezabel.
Aqui, no caso, é Elias falando, vai fazendo aquele desafio em cima do Monte Carmelo para os profetas lá dos deuses pagãos, no caso dos profetas de Baal, e eles colocou um altar e pediu para eles colocarem água sobre o altar, e veio o fogo do Eterno e consumiu. E no caso deles, eles pediam e eles até tiravam sarrinho da cara deles, né? Onde é que está Baal? Baal deve estar ocupado fazendo alguma coisa, né? Então veja bem, então a gente tem essa coordenada assim, com relação ao Monte Carmelo também desse evento, vamos dizer assim, miraculoso, que demonstrou o poder do Eterno, que o poder do Eterno é verdadeiro e que os outros são, na verdade, são deuses de vento, deuses de nada. Então vamos lá. O Monte Carmelo também é um símbolo da volta de Cristo. A gente falou que ia fazer uma aplicação do Monte Carmelo para o Apocalipse e está aqui. E a gente encontra esse símbolo em 1 Reis 43, 44. Eis uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está subindo do mar. Ele manda o moço, né, é o que fala lá no texto, para ver, ele vai lá uma vez, porque estava um período de muita seca naquela região. E ele ora pedindo para Deus para que venha a chuva, e o moço vai lá uma vez e ele não vê nada. Ele manda ele voltar 7 vezes. E até que ele vê uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. E o que isso tem a ver com o Apocalipse? Vamos lá, Primeiros Escritos, página 286. Logo apareceu uma grande nuvem branca, sobre a qual se sentava o Filho do Homem. Quando a princípio apareceu à distância, parecia esta nuvem muito pequena. O anjo disse, ela era um sinal do Filho do Homem. Então veja bem, essa nuvem muito pequena, ela aparecia de princípio como uma nuvem escura, muito pequena. Logo quando ela chega mais perto, apareceu uma grande nuvem branca. Nós fazemos essa referência aqui com o atender da prece de Elias, para que viesse chuva. No final dos tempos, as preces dos santos, selados por Deus, elas serão atendidas e virá o socorro, da mesma maneira que veio a nuvem de chuva para terminar aquele período de seca. Vamos lá agora, símbolo de profecia. O Monte Carmelo também é símbolo de profecia. Jeremias 46, 18. Vive eu, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, Adonai Tzvaot, que certamente, como o Tabor entre os montes e como o Carmelo junto ao mar, assim ele virá. Aqui agora Jeremias 46, 19, prepare-te para ires para o cativeiro, é a morada do filho do Egito, porque aqui é Mênfis, é uma expressão hebraica para a cidade egípcia de Mênfis. Será tornado desolação e será incendiada, até que ninguém mais more ali. Isso daqui é uma profecia de Jeremias que se referia à queda do Egito. O Egito seria derrotado pelo Império Babilônico. A Babilônia, no caso literal aqui, iria derrubar a Babilônia que a antecedia, vamos dizer assim. Então esse também é um símbolo profético do final dos tempos. Aquela Babilônia que existirá no final dos tempos, ela também será derrubada, só que pela mão do Eterno. Símbolo de sorte ou de mordidão. Por que símbolo de sorte ou mordidão? Esta região do Monte Carmelo foi atribuída à tribo de Asser. Veja bem, Juízes 1, 31, 2. Vamos entender por que sorte. A tribo de Asser herdou mais área nobre, junto à casa norte do Monte Carmelo, justamente a região do Monte Carmelo. Essas áreas localizavam próximas às cidades comerciais fenícias. Tornou-se rica. No entanto, eles não expulsaram os filisteus. Asser. Essa daqui é a pedra do Apocalipse que simboliza Asser, que seria um ônix. Asser, essa expressão Asser, ela já traz dentro da sua conotação uma palavra de feliz e também de sorte. E não à toa eles herdaram essa região mais nobre. Eles tiveram a sorte, vamos dizer assim, tiveram a felicidade de herdar essa região mais nobre, óbvio que foi desígnio de Deus. Entretanto, eles eram muito acomodados.
E eles não retiraram do meio deles, eles toleraram no meio deles os fenícios, toleraram no meio deles o paganismo. Se eles não atrapalhassem a vida diária deles, os afazeres deles, os negócios deles, eles não se importavam. Até para as guerras, eles não se importavam tanto de ir para a guerra, desde que não incomodasse eles lá nos seus afazeres. Então, aqui também é um símbolo de mornidão. Nós lembramos, nós fazemos o link automaticamente com Laodiceia. Entretanto, no final dos tempos, tem chuva serôdia, tem angústia de Jacó, tem vários fatores que essa Laodiceia ela vai despertar e ela vai sair dessa mornidão. Interessante, porque diante de tantos eventos, né, críticos da história, ainda surge aquela pergunta, né? Como que o cristão vai se comportar? Será que tem como cristão ir levando tudo muito na brincadeira, tudo muito no bem bom, e aí depois fala, não, eu estou sabendo das profecias, porque eu conheço, né, as pessoas assim, eu estou sabendo do Armagedon, estou sabendo aí do selamento, das 7 taças, então quando começar a cair as 7 taças, quando começar a tocar as 7 trombetas, porque as taças já caíram sobre os selados, né? E entendemos que já tocaram 6. Então, assim, quando começarem a tocar as trombetas, eu vou aí fazer um concerto com Deus. Bom, nós vamos ver aqui na fala da Thaisa que essa é uma escolha um tanto que perigosa, né, Thaisa? Porque será que existe espaço para mornidão da Laodiceia diante desses eventos, já quando estiver acontecendo, né, o preparo para a batalha, propriamente a batalha, vai ter espaço para mornidão? A gente sabe que o período da Laodiceia vai durar até a volta de Jesus. Isso é importante. Então, a ideia de mornidão existe na Laodiceia, mas ela não vai durar até o fim. Por quê? Porque vai chegar um momento, como a gente já falou no dia anterior, que você vai precisar fazer sua escolha. E você será selado. E, principalmente, sua escolha será revelada. Por exemplo, na época de Esther, ela estava escondendo que ela era hebraica, mas chegou um momento que ela precisou se posicionar e ela precisou falar, olha, eu sou hebraica, é isso daqui. E ela estava disposta a acolher as consequências. Estava disposta às consequências. Perigosa, né? Nós também vamos precisar nos posicionar, porque não vai haver meio termo. Ou você é, ou você não é. Não vai mais haver mornidão nesse período aqui. E a sociedade não vai ser gentil com você. A gente já sabe tudo que vai estar acontecendo. E ela vai tentar, de todas as formas que puder, tanto por estímulos positivos como por estímulos negativos, fazer você se revelar, fazer você decidir, fazer você vir para o lado dela. Aconteceu algo muito parecido na Segunda Guerra Mundial. Quando os nazistas, eles queriam, para você conseguir um emprego naquela época, você precisava se filiar ao partido nazista. Aí você conseguia emprego. Se você não filiasse, você não tinha emprego. Os empregos eram só para aquilo. E se você não aceitasse também, você podia ser fuzilado. Aí, o estímulo positivo ou negativo. Para você conseguir comprar, olha, vem aqui pro meu lado, faça isso daqui. Esqueça todas essas coisas, esqueça o seu posicionamento, esqueça os princípios. Está oferecendo coisas boas. Coisas que você precisa, entendeu? E não é uma coisa assim, inútil, fútil, quero ou não por quero. Ganância, né? Sim, por ganância entrarão. E se você não for pela ganância? Aí você vai pelo medo. Vai pelo medo. E olha que interessante, nessa época também vai ter 2 coisas caindo, tanto para os selados de Deus, como também do outro lado. Os marcados da besta. Para os marcados da besta. A taça da cólera de Deus vai cair para quem? Para os marcados. Mas para os selados vai ter a chuva serôdia. Que coisa boa. Que coisa boa. Você não está abandonado. Mesmo nesse período que você vai precisar se revelar, você vai precisar dizer para quem que você serve, a quem que você adora, vai ter a chuva de bênçãos, vai ter a chuva serôdia caindo sobre você. E às vezes, né, diante da minha fé mesmo, você fala assim, nossa Senhora, mas com essa minha fé, como que eu vou passar por isso? Mas na verdade é aquela questão da escolha, né? Você está disposto a passar? Porque a chuva serôdia vai cair sobre você. E Deus vai capacitar. Então eu creio nisso, que com a fé que eu tenho hoje, não sei se eu passaria, né? Mas por isso talvez Deus promete a chuva serôdia. Ele faz, Lúcio, eu vou te preparar para você passar. Confie em mim. É só uma questão de escolha. Você vai querer escolher qual? Né? A batalha é minha. Os 400 profetas, você vai querer ficar com o exército maior ou você vai querer ficar com o lado de Elias ou com o lado do exército menor? O
que a batalha eu vou ganhar. Então é isso que você precisa definir para você, né? A batalha já está ganha, Deus vai ganhar essa batalha, você só precisa escolher que lado você vai estar. Às vezes olhando para mim, eu acho que eu vou estar do lado de lá, mas eu falo, não Senhor, eu estou do lado de cá. Então escolha estar do lado de cá que Deus vai capacitar você para estar. E já hoje, né, ele já começa esse processo na sua vida. Bom, terminamos então aqui a primeira parte, né, o Armagedon e o Monte Carmelo de quarta-feira. Não esqueça de se inscrever, deixar seu joinha, acionar seu sininho. Se tiver algum comentário também comente. E se quiser também fazer parte do grupo do WhatsApp para receber os slides, se inscreva no grupo através do link aqui na descrição do vídeo. Nos vemos então nas próximas entrelinhas de quinta-feira. Ok, pessoal, então chegamos agora nos estudos das entrelinhas de quinta-feira, o Armagedon e o Monte Carmelo, parte 2. Quinta-feira da 12ª lição desse segundo trimestre de 2018. Bom, como vai ser a parte 2, nós vamos dar continuidade, né, à análise da simbologia do Monte Carmelo, ainda dentro da linguagem de Apocalipse. Então vocês vão ver que ainda tem mais coisa aí para ser explorada sobre a questão do Elias, o que representava, né, o que aconteceu lá, em relação ao que Apocalipse quer transmitir para aqueles leitores, principalmente os leitores do tempo do fim. Tá? E na fala da Thaisa, né, nós vamos explorar um pouco como vamos conseguir enxergar essa polarização, porque às vezes nas nossas discussões aqui para preparar o roteiro, nós, assim, será que é possível ver essa polarização, né? Essa separação, como que vai ser pai, mãe, filho, filhas, porque vai precisar ser uma polarização mesmo, vai ser escolhas, né? Nós estamos tratando aqui da escolha. E será que vai ser possível? Então a Thaisa vai explorar um pouco mais essas entrelinhas, ok? Então vamos continuar aqui aprendendo um pouco mais sobre o Monte Carmelo, né, e o seu significado dentro do Apocalipse. Bom, vamos lá. Lição de quinta-feira, Armagedon e Monte Carmelo, parte 2. Vamos trazer mais algumas simbologias, né? Temos dois profetas aqui. A gente vai lá em Amós 1:2 e Naum 1:4. Lá fala, os profetas Amós e Naum, eles previam que o Senhor iria secar a vegetação do Monte Carmelo. Ele era conhecido por sua beleza, né? Como um julgamento altamente visível à apostasia do Reino do Norte. No Reino do Norte, no caso, as 10 tribos, né, que ficaram com Jeroboão. Essa apostasia começa com aqueles altares que ele coloca em Dan e coloca no território de Dan e coloca no território de Efraim. E o resultado dessa apostasia foi secar a vegetação. A gente encontra no Apocalipse um correspondente, né? Os cavaleiros do Apocalipse. Aquela igreja que começa pura, cavaleiro branco, né, com a doutrina pura, ela tem aquelas cores simbolizam justamente esse movimento de paganização. O vermelho, sangue, o amarelo, doença, e o preto, a impureza propriamente, né? Ou seja, houve uma contaminação, um afastamento do Eterno, né, nessa igreja. E essa profecia também a gente se aplica ao Apocalipse nesse contexto. Aquela igreja que começa pura e ela se contamina, e ela se corrompe, ou seja, aquela mulher prostituída, de uma doutrina corrompida, prostituída. Vamos lá, agora a questão aqui, um símbolo de beleza para esse Monte Carmelo. A gente vai lá em Cantares 7:5 e a gente vê o arquétipo. Vamos lembrar que a gente já falou aqui em vídeos passados que Cantares tem uma aplicação literal, é Salomão e a Sunamita. Só que ao longo de todo o Velho Testamento, nós vemos lá atrás, inclusive a gente pode lembrar, por exemplo, de Oséias e de Jeremias. Conforme era a mensagem do profeta, ele carregava algo concreto, visível, ou ele fazia algo visível de acordo com a mensagem dele. Oséias, por exemplo, arrumou uma mulher em uma casa, no local, vamos dizer assim, mulher de prostituição, vamos dizer assim, porque ele pregava que Israel, a mulher, né, a noiva, no caso do Eterno, estava corrompida. Então, esse tipo de forma de passar as informações a gente encontra aqui em Cantares, e lá quando o rei se declara para a Sunamita, também é uma forma dele, Salomão sendo um arquétipo do Eterno, e a Sunamita é um arquétipo da igreja. E nessa passagem, especificamente Cantares 7:5,
a tua cabeça sobre ti é como o Monte Carmelo, e os seus cabelos da tua cabeça como púrpura. O rei preso pelas suas tranças. O rei está preso pelas suas tranças. Profeticamente, escatologicamente, isso daqui, o rei está preso pelas suas tranças, significa justamente essa pureza dessa igreja. A igreja ligada ao Eterno, a esposa casada com o noivo, a esposa obediente a Ketubá, obediente ao contrato de casamento, obediente, ela é essa igreja pura. E o rei fica seduzido, preso por ela pelas suas tranças. Veja no começo aqui, a tua cabeça sobre ti é como o Monte Carmelo, porque aqui é sinônimo de beleza, a sua cabeça. E o Messias, no caso o noivo, é a cabeça justamente da igreja, que é a noiva. Aqui eu coloquei uma imagem, aqui no caso o rei Davi sendo ungido, que é um arquétipo do rei Messias. Vamos lá, próximo slide. Vamos lá. A volta do Elias reencarnado. Por que isso? No Monte Carmelo também acontece uma coisa. Vamos lá. O Elias, coloquei essas imagens aqui para a gente entender. Essa aqui é uma imagem equivocada, tá? Elias não sobe para o céu numa carruagem de fogo, não. Essa carruagem de fogo simplesmente separa Elias de Eliseu. Daí ele sobe num redemoinho. Isso ocorre no Monte Carmelo. Então aqui novamente uma simbologia que a gente aplica aos tempos do fim. Aqueles salvos que necessariamente vão estar vivos por ocasião da morte do Messias. Um ponto aqui é a questão do Elias encarnado. Por quê? Lá em Malaquias 4,6 tem uma profecia. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Então essa profecia de Malaquias aqui, ela tem um reflexo ao longo do tempo. Vamos ver quem que é o segundo Elias. Esse segundo Elias, isso é reencarnação ou não? Que mais uma entrelinhas, né? Quem seria esse segundo Elias? Aqui a gente vai lá e encontra Mateus 16,14. Alguns na região tinham identificado Jesus como Elias e perguntado para ele. Só que Jesus não era o segundo Elias. Eles tinham perguntado justamente por causa daquela profecia lá. Daí lá, Mateus 11,13. Porque todos os profetas e as leis profetizaram até João. E se quereis dar crédito ou receber, e é este o Elias que havia de vir em espírito e glória. Veja bem, aqui a gente não tem como falar em reencarnação. Elias morreu. Como é que ele pode ter reencarnado? Ele subiu no redemoinho para o céu. Então ele não passou pela morte, então não tem como ele ter reencarnado. Aqui, o profeta Elias, a gente encontra lá em 1 Reis 18, capítulo 18 e 20. João Batista aqui está em Marcos, capítulo 1, 4 a 8. E aqui em Mateus também, tem essa referência. Então o segundo Elias é João Batista. Mas tem um terceiro Elias, que nós entendemos que é o próprio movimento adventista. Agora, o Monte da Transfiguração, não se sabe muito bem ao certo aonde seria esse monte, qual seria esse monte, tem posicionamentos diferentes, né? Jesus tinha se encontrado com o próprio Elias num outro monte, à vista do Monte Carmelo. Moisés ele intercedera por Israel e veio dividir essa experiência com o Messias. Essa experiência dele de intercessório, porque o papel do Messias é de intercessório. E Elias, ele conheceu a solidão de espírito, ele sentiu justamente essa solidão, esse isolamento que o Messias iria sentir. Então eles vêm no Monte da Transfiguração para dividir essa experiência com o Messias, que iria passar por um momento de angústia. Momento de angústia esse também similar a que os selados irão passar naquele momento de angústia chamado angústia de Jacó, que nós devemos também nos reportar ao mesmo consolo, vamos dizer, dos dois aqui. Aqui uma outra simbologia também possível de ser feita, né, que é, no caso, Elias se representaria os salvos que não passaram pela morte, e Moisés aqueles que iriam ressuscitar e que iriam para o céu nesse momento escatológico da segunda vinda do Messias.
Pessoal, quanta simbologia, né? E como a Bíblia, chega até a ser repetitiva, se você começar a analisar as mensagens, elas começam lá no Gênesis e vai se repetindo, profetas, reis, e Deus vai falando sempre a mesma mensagem. Eu acho incrível, sabe? Conseguir hoje enxergar mais do que eu enxergava às vezes há um ano atrás, há 2 anos atrás, essa questão que Deus vem repetindo a mesma mensagem para a humanidade, é a mesma mensagem. E às vezes a gente se apega, né, a detalhes, a costumes, a gente falou de cultura, né, e esquece da essência, da linha essencial da mensagem. E diante disso, né, você, às vezes, usando a nossa visão hoje, a gente está falando tanto isso sobre interpretação, a gente começou falando, né, sobre interpretações, a influência da experiência nossa nas interpretações. Como que a gente pode visualizar, Thaisa, essa polarização, essa separação? Porque a Bíblia nos dá textos em que diz que realmente, né, na mesma casa, um será salvo, o outro não será. Ou seja, em trazer espada, às vezes vai separar mesmo. Como que a gente consegue enxergar? Porque às vezes eu paro e falo assim, não consigo ver essa polarização. Vai acontecer? É interessante notar que quando a gente pensa em Armagedon, será que vai acontecer mesmo? Desse jeito que você está falando, tão distinto, tão brigado, tão... Selados e os marcados. Sim. E isso já aconteceu antes. E vai se repetir de novo. É, às vezes, complicado entender porque tem tantos direitos humanos, tem tanta liberdade religiosa, tem tanta liberdade de culto, mas já aconteceu antes. Quando a gente voltando de novo para a Segunda Guerra Mundial, como foi que aconteceu? Aconteceu com o tempo. De pouquinho em pouquinho foi construindo essa ideia. Desde quando estava fazendo a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já estava trazendo essa ideia de purismo para o seu povo. Eles veicularam isso através de jornais, através de televisão, principalmente através de escola, e foi criando essa ideologia no povo até que eles entenderam que essa ideologia era verdadeira, apesar que hoje a gente vê um absurdo nisso, mas eles acreditavam piamente nisso. E hoje, se você for ver como que está o Brasil hoje, não está muito diferente. Você adotar uma ideologia que não é a ideologia de Cristo é muito complicado. Porque hoje nós vemos o feminismo, nós vemos o patriotismo, nós vemos hoje no Brasil uma coisa uma cisão muito forte entre direita e esquerda, onde você não pode ponderar nenhum dos dois pontos porque já te criticam, você não pode conversar com nada que já está ruim. Então, já está tão presente hoje, imagina como que isso vai ser no futuro. Você consegue ver já indícios disso hoje. O fato de você tentar culpar um grupo por uma ideia e jogar toda a culpa nele, e a culpa de todas as desgraças é desse, independente se é direita, esquerda ou do que for, entendeu? E isso vai acontecer depois. Você está lembrando hoje na igreja, até a gente, agora eu me lembrei, né? Que às vezes só porque a pessoa diverge de um candidato político, de um partido político, dentro da igreja os irmãos se tornam meio que inimigos, né? Tipo assim, eu vou falar pra você, né? Tipo assim, não, mas calma aí, eu só queria ponderar certas coisas, não, né? Então realmente, nesse ponto de vista, não sei se acontece na igreja de vocês aí, né? Mas aqui às vezes acontece isso, às vezes os irmãos, você só quer ponderar, você só quer trocar ideia, né? Sobre a questão, né, de um lado, do outro, aí a pessoa percebe que você tem uma fala que não segue o mantra né, dele, que ele tem lá no partido dele, da ideologia dele, ele já te taxa como inimigo, tipo assim, você então é do outro lado. Não, calma, eu só estou falando que o outro lado tem um lugarzinho interessante e que o seu lado aí está com um probleminha no certo aspecto. Então, e pior que daí no outro lado eu vou lá, né, e vou cutucar o outro lado também, né. Eu falo, na verdade, seu lado também tem problema. Então assim, aí eu não sou nem de lado, na vida eu sou assim como na entrelinhas, eu sou do centro, né. Aí fica sem amigos. Não sou nem da direita nem da esquerda, perde os amigos. Agora você imagina quando toda a trindade satânica for colocar uma ideologia. Como é que você não vai acreditar de que vão colocar toda a culpa num grupo dos selados e vão jogar toda a fúria em cima dele? Claro que vai acontecer. Se a gente já faz isso, como você está falando aqui na igreja, nos tempos de hoje, imagina quando vai ser no futuro. Então, realmente, o Armagedon vai acontecer da forma que está sendo descrita. A sociedade não vai ser gentil. É quinta-feira, não é o momento do apelo, mas o meu apelo, irmão, para você aí do Entre Linhas, você que está nos seguindo em mais de um ano, vídeo a vídeo, é que no seu coração não tem esse espírito de divisão dentro da igreja.
que você una. Se você conhece irmãos, você tem que orientar, fala assim, assista o vídeo lá dos irmãos do Interlink, que eles falam um negócio, especificamente na quinta-feira, manda só quinta-feira no WhatsApp, não compartilha no WhatsApp, né? Para que ele pense e fale assim, irmãos em Cristo, preparando-se para o Armagedon, para essa batalha que Deus vai vencer para nós. Nós não podemos ter esse espírito de ficarmos, nos deteriorando, nos brigando entre nós por causa de político, por causa de partido político, ideologia política. Claro, cada um tem a sua ideologia, mas que saibamos, tenhamos a sabedoria que acima de partido, acima de candidato, nós temos o Rei do Universo. Amém. E nesse ponto, graças a Deus, todo mundo é servo de Deus. Isso, não esqueça. Todo mundo é batizado, todo mundo está servindo a Deus. Então, às vezes aqui na direita, às vezes aqui na esquerda, mas que a gente saiba preparar. Senão, pessoal, o Armagedon vai ter 2 lados, pelo que a gente está estudando até aqui, Não vai ter 3 nem 4. Não esqueça que a pátria é celestial, não Exato. é aqui. Então, encerramos aqui as entrelinhas de quinta-feira. Fica aí o apelo, se inscreva no canal, acione o seu sininho, deixe o seu joinha, pessoal, é muito importante para que você coloque aí, marca o dedinho aí na televisão também, vai com o controle remoto aí, mais opções, tem lá, abre um outro menuzinho aqui embaixo, deixe o seu joinha. Isso é muito importante para o canal mesmo, para que você possa, que o canal ganhe um pouco mais de visibilidade diante aí das sugestões do YouTube. Ok, pessoal? Se tiver alguma opinião, alguma divergência, coloque aqui nas descrições, que na medida do possível a gente vai lendo. Inclusive a semana, o Ricardo estava muito corrido, a gente não deu tempo de responder a todos. Mas não se preocupe, porque todos os comentários aparecem pop-up no nosso computador lá. Eu tenho que ler todos, ele vai lendo todos, mas não dá tempo de responder, beleza? Mas comente aí, outras pessoas vão ler o seu comentário e também poderão comentar com você. Então nos vemos nas últimas entrelinhas dessa semana, nas entrelinhas de sexta-feira. Ok, pessoal, então chegamos aqui ao último estudo, às últimas entrelinhas dessa lição, as entrelinhas da 12ª lição do segundo trimestre de 2018. Estamos aqui estudando sobre Babilônia e o Armagedon. E nesses estudos adicionais nós vamos dar seguimento às outras taças, porque nós estudamos até agora até a 3ª taça. Ainda faltam mais 4 taças para serem estudadas. Lembrando que as taças já foram derramadas, e segundo a interpretação clássica, após as trombetas, que inicia-se o derramamento, serão derramadas após as trombetas, o início das trombetas, ok? Então, primeiro nós vamos ver a questão das taças, das últimas 4 taças, e depois, a Thaisa tem aqui todo um discurso bastante interessante, que vai ser o apelo, reunindo, ou seja, quem vai vencer essa batalha, ou seja, qual que seria o objetivo disso tudo, Por que você estuda, por que você vive, por que você está aqui? Ok? Então, comecemos aqui com as últimas 4 taças. Lição de sexta-feira, estudo adicional. Como o Lúcio estava falando, essa distinção é o seguinte: tem aqueles literalistas que acham que nem a primeira trombeta tocou ainda, que a primeira trombeta ela vai tocar ainda no futuro, depois do decreto dominical. A visão tradicional da igreja, não, já tocou a primeira, segunda, terceira, até a 6ª trombeta, que são avisos com relação às taças. E as taças estariam no futuro e ainda faltaria tocar a última trombeta para depois vir as taças. Então vamos lá, 4ª taça. Por que eu deixei ela para o fim? Geralmente sexta-feira vocês podem usar, como que é muita coisa, eu deixei da 4ª em diante justamente por causa dessa segunda parte que fica aqui, depois no corpo do texto do Apocalipse. Como geralmente sexta-feira o professor de classe está encerrando, vai fazer um apelo, ele pode usar justamente da 4ª em diante como uma forma de apelo. Apocalipse 16:8. E o 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado potestade, ou seja, poder, que afligisse os homens com calor de fogo. E os homens foram abrasados com grande cólera, com grandes calores, e blasfemaram ao nome de Deus. Veja bem, blasfemaram ao nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Veja bem, eles não se arrependem.
quarta. Agora vamos para a quinta, vamos ver o mesmo padrão. Olha lá, Apocalipse 16, 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e mordiam ou mastigavam as suas línguas de dor. E por causa de suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram ao Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E aqui é semelhante à nona praga do Egito, que há um paralelo com a nona praga. Agora, a sexta taça. Seca o rio Eufrates. Isso daqui tem um significado simbólico também, né? E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água secou-se, para que se preparasse o caminho, e já no próprio Apocalipse aqui já vem o sentido, né? Para que se preparasse caminhos aos reis do Levante, os reis do Oriente, da parte de onde se levanta o sol. Essa seca do rio Eufrates abriu o caminho para que as nações do Oriente venham para guerrear justamente o Armagedon, que acontecerá simbolicamente no vale de Megido. Já trabalhamos essa simbologia. Então essa seca do rio Eufrates, ela tem esse caráter simbólico, que seria a preparação para essa grande guerra, assim como aconteceu lá no passado, na Taná. A gente vê lá agora aqui, sétima taça. É derramada sobre a terra, Apocalipse 16, 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no mar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: feito é, ou seja, está consumado. E aí houve tempestades e raios, terremotos, chuvas, meteoros, com tamanha força destruidora, atingindo todo o planeta. As ilhas fogem e os montes não se acham. Nesse momento da sétima taça, os selados pelo Senhor de Deus já não estarão mais aqui. O Eterno já vai ter voltado, já vai ter levado o Eterno para o milênio no céu. E o Lúcio retorna. Pessoal, diante de tudo que é falado, né, das taças, dos sinais que Deus fala, realmente é uma forma, não por temor, não por medo, né, não é nenhum reforço negativo, né, que Deus queira causar na pessoa, mas realmente só falar o que vai acontecer, que é o que vai acontecer mesmo, que é a justiça, que é o final da história. E diante disso, Thaisa, né, quem vence com isso? Ou seja, qual seria o seu apelo nesse pessoal da Entre Linhas? Eu acho muito interessante o fato de que no final, quando acabar tudo, quando acabar o milênio e Jesus voltar, todo joelho vai se dobrar diante da autoridade dele. Todos, inclusive os marcados, inclusive os perdidos, reconhecerão que ele é Deus. Vai reconhecer que a sua lei é santa. Todos vão verificar que ele é digno de adoração. Todos. A diferença hoje é: quando que você vai reconhecer isso? Você vai reconhecer isso hoje, quando ainda dá tempo de você se arrepender e de se você voltar aos seus caminhos para Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, batalha por mim? Ou você vai reconhecer isso no final, quando não haverá mais chance? E é interessante, só marcando aqui o que o Ricardo apresentou, né? Que a quarta, a quinta e a sexta trombeta colocaram lá: e blasfemaram contra Deus e não se arrependeram. Blasfemaram contra Deus e não se arrependeram. E a sétima não tem essa observação, porque já não tem mais prazo. Todos vão reconhecer que ele é Deus. Reconheça também. Reconheça você também, né? Que eu reconheça, que o Ricardo reconheça, que todos nós reconheçamos. Enquanto há tempo de arrependimento. E o que eu reflito, na verdade, é assim: hoje eu reconheço, e na verdade não basta reconhecer hoje, né? O importante é que a gente mantenha-se nesse caminho em reconhecimento, porque eu hoje estou aqui, mas amanhã, né, como eu tenho muitos amigos, conhecidos, que às vezes estavam lá, né, no fervor, pregando, dando estudo bíblico, daqui a pouco não se sabe por quê, alguma coisa no coração, algum evento acontece e a pessoa esfria. E isso, tudo que nós estamos falando aqui já não faz mais sentido nenhum para a pessoa, né? Hoje no meu coração mesmo posso falar, né, sabe, essa questão do grande conflito, dos eventos finais, é algo que está assim latente. Mas, né, cabe a mim também escolher, né, no meu lar, evitar que Babilônia faça confusão no meu lar, nos meus relacionamentos com os amigos, que a gente mantenha amizades saudáveis, cristãs, que a gente não
cause confusão, né? Ou seja, é bom que a gente também seja sábio, porque Deus espera que a gente seja sábio, Deus nos ensina para que a gente seja sábio. E para que a gente caminhe nesse caminho até que chegue tudo isso e a gente esteja firme, pessoal. Porque nós não cremos, né, em Calvino, né? Nós não cremos em Calvino. Uma vez salvo, sempre salvo. Nós cremos que é uma caminhada e é uma escolha a cada dia que você precisa fazer. Esperamos então, pessoal, que Babilônia e Armagedon seja agora um assunto que esteja aí latente, né, na sua mente, e que você, tudo que nós vimos aqui, ajude você, ajude seus amigos, ajude seus irmãos, ajude aí a sua sala na escola sabatina, a sua classe, né, a refletir melhor em que lado dessa grande batalha vai desejar estar. Porque na verdade a escolha ela é feita agora, começa a ser feita agora. Ok? Então, pessoal, muito obrigado aí por estar conosco nesse vídeo. Vai ser um vídeo até relativamente curto, não vai ser 2 horas, como a Thaisa quebrou nosso recorde, né? 2 horas e 10 minutos no último vídeo. Esse vídeo a gente conseguiu fazer ele mais dinâmico um pouco. Esperamos então que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo. Nós temos todos os links aqui embaixo na descrição dos dias, então compartilhe o dia com seus amigos, compartilhe lá no grupo do WhatsApp da sua classe da escola sabatina ou da sua igreja, para que a sua igreja esteja com esse espírito de harmonia, que reflita que é isso que Deus quer em nossa vida. Então fica um abraço para vocês e nos vemos então na última lição desse trimestre, 13ª lição, né, desse segundo trimestre de 2018. Entre linhas, seguindo trimestre após trimestre. Vamos lá, né? Vamos ver até quando. Então vamos lá. Com as orações de vocês, vamos longe, claro, com a bênção de Deus. Então, um abraço e até a última lição desse trimestre. Tchau, tchau.